Bolsonaro acaba de ser condenado por maioria. Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. E agora? Bolsonaro foi condenado a pena de 27 anos de reclusão a ser iniciada em regime fechado. Vai iniciar o cumprimento da pena? Não. Meus amigos, a cena que vocês acabaram de ver não é apenas mais uma manchete judicial. É o momento em que o país inteiro se pergunta: Bolsonaro vai mesmo para a prisão depois dessa condenação histórica? A pena anunciada é de 27 anos, em regime fechado. Mas o que pouca gente entende é que condenação não significa prisão imediata. Existem recursos, embargos e etapas processuais que ainda podem mudar o rumo dessa história. O que acontece agora? A defesa pode recorrer? A chance de o caso ir ao plenário? E, principalmente, até quando Bolsonaro pode evitar o cárcere? Eu sou Eduardo Lenoy e este é o Veio à Tona. Aqui você terá essa análise que a grande mídia não entrega. Clara, direta e sem filtros. Antes de avançarmos, já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like para que mais pessoas entendam o que está em jogo. Vamos seguir, porque a resposta para essa dúvida só aparece quando olhamos o que realmente está por trás da decisão do Supremo. As defesas podem acionar os chamados embargos de declaração, que quase nunca mudam a decisão, mas podem servir para apontar possíveis contradições ou omissões ao longo do julgamento e durante os votos completos. Esses embargos costumam ser negados pelos ministros e considerados protelatórios, ou seja, utilizados somente para alargar o espaço entre a decisão e o trânsito em julgado. Os advogados também podem recorrer a instâncias internacionais, alegando violações do devido processo legal e de garantias fundamentais. Nesse caso, a condenação não seria suspensa, mas o Brasil poderia ser responsabilizado internacionalmente. Já os chamados embargos infringentes, que poderiam permitir um novo julgamento, por exemplo, no plenário do Supremo, não podem ser acionados. Isso porque, para isso, seria necessário que pelo menos 2 ministros votassem pela absolvição dos réus, o que não aconteceu. Bom, se forem apresentados, o que pode e deve acontecer, esses recursos precisarão ser analisados antes do início do cumprimento das penas. De Brasília, Ariane Bittencourt. Antes de continuar, já deixe sua opinião nos comentários. Bom, eu sigo aqui, obrigada Ariane pelas informações, eu sigo aqui com o Hugo Leonardo, advogado criminalista, e também com o Bruno Garchagen, cientista político, para a gente seguir repercutindo, Hugo, começando com você mais uma vez, sobre essas execuções de prisão e sobre outras questões também relacionadas a isso. A Ariane explicou muito bem sobre agora a possibilidade de recurso que a defesa tem para apresentar com esse resultado que nós tivemos. E pelo que eu entendi, se me corrija se eu estiver enganada, como não houve 2 votos mínimos aí pela absolvição do ex-presidente e dos outros réus, aqueles embargos infringentes que poderiam de alguma forma levar a discussão para o plenário e talvez numa tentativa remota, mas porém numa tentativa de mudar o resultado desse julgamento, isso não vai acontecer. Então a defesa pode fazer o quê? Qual que é a opção que a defesa tem nesse momento? Excelente pergunta. Eu só queria voltar a um assunto para um pouco dialogar com meu colega de bancada hoje, que é o seguinte, há um julgamento político e um julgamento técnico. Em minha opinião, é um julgamento técnico, né? Efetivamente, que há um plano político na medida em que o Supremo está envolvido numa série de questões, não apenas de uma fratura no espectro político nacional, mas também sendo cobrado por instâncias internacionais, inclusive os Estados Unidos, etc. Então, eu me fiz esse questionamento ontem ao ver o Barroso fechando a sessão, que é uma coisa completamente atípica. Mas também é atípica vermos um ministro sendo sancionado por um país estrangeiro. Com relação às penas, essa pergunta é muito, muito importante. Efetivamente, agora não caberão os embargos infringentes, porque o regimento do Supremo, ele condicionou, né, a infringência a apenas 2 votos vencidos. E não houve. Houve, como todos nós sabemos, apenas um voto discordante, que foi do ministro Fux. Restam, portanto, os embargos de declaração. O que são os embargos de declaração? É um recurso que visa sanar eventual obscuridade, contradição, algo que não esteja bem dito, né, no acórdão que será publicado, no documento
fruto dessa decisão que será publicada. É importante dizer que nesses embargos não há, efetivamente, aquilo que nós chamamos de efeitos infringentes. Quer dizer, esse recurso ele não visa alterar o resultado. Então, efetivamente, nós não precisamos esperar que algo será modificado em relação ao mérito. É verdade que pode haver um ajuste na pena ou um ajuste no texto, mas o que está decidido não deve ser modificado. E aí sim, a partir do esgotamento desse momento, que é um momento muito sumário, diga-se de passagem, deve haver o trânsito em julgado, quer dizer, a certificação de que ali não caberá mais discussão e aí sim o cumprimento das penas apontadas ontem pelo relator e pelo presidente ao fim e ao cabo da sessão de ontem. Existe um tempo médio previsto ou possível numa situação como essa para que haja, agora passando para você, Bruno, para que haja esse trânsito em julgado e o início do cumprimento dessas penas ou não? Isso varia muito de caso para caso? Bom, o que está sendo divulgado é que a publicação do acórdão, que seria a decisão, ela não vai demorar. Então, isso deve acontecer logo. E aí, uma vez que essa decisão ela é publicada, as defesas têm 5 dias para poder se manifestarem. Agora, foi o que o doutor explicou, né? Quer dizer, a discussão agora vai ser em alguns detalhes que não vão mudar o resultado final. E em relação à dimensão política, eu até agradeço ao doutor por trazer uma informação que eu não tinha colocado, que reforça o ponto do julgamento político. A presença dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso ontem na sessão. Ministro Luiz Roberto Barroso, que anos atrás fez uma declaração pública dizendo nós vencemos o bolsonarismo, que é um negócio inadequado, uma frase inaceitável por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Em relação, voltando à sua pergunta, Lívia, assim, a questão agora, assim, não há mais nada o que fazer do ponto de vista da defesa. Pode-se tentar corrigir alguma parte da dosimetria, mas o que aconteceu era o que já, infelizmente, do ponto de vista político, que eu estou dizendo, infelizmente já se sabia o resultado de antemão. Em relação ao resultado, bom, é o que está aí. Obrigada por enquanto, Bruno. Hugo, já volto a falar com vocês. Preciso retomar o contato agora. Antes de retomar o contato em Brasília, mais um destaque aqui, repercussão internacional do resultado desse julgamento. Ontem, o secretário de Estado americano indicou que a Casa Branca deverá responder à decisão da primeira turma do STF em condenar Jair Bolsonaro. Sem dar muitos detalhes, Marco Rubio afirmou, e isso pelas redes sociais, que membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente, segundo ele, pela prisão do ex-presidente brasileiro. O secretário de Estado disse ainda que o governo americano vai responder de forma adequada ao que chamou de caça às bruxas. O Itamaraty respondeu a essa postagem de Marco Rubio. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil diz que vai continuar a defender a soberania do país de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem, e que ameaças como a feita pelo secretário de Estado norte-americano não intimidarão a democracia brasileira. Rapidinho, porque eu preciso voltar com uma notícia urgente de agora lá em Brasília, mas começando com você, Bruno, dessa vez para fazer diferente. E essa repercussão internacional, o que você está achando disso? A repercussão internacional, de forma geral, na imprensa, de líderes políticos, também era esperada, porque já havia uma clara visão negativa em relação ao ex-presidente pelo conjunto da obra do ex-presidente, digamos assim. Em relação a essa história do governo Trump em relação ao Brasil, isso também é um negócio inaceitável. Se um país estrangeiro fazer um movimento nesse sentido, e lembremos que o movimento dos Estados Unidos começa com a questão tarifária. Depois essa questão é toda misturada em razão da aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, esse tipo de ameaça em relação ao Brasil, porque no fundo quem é prejudicado não são os ministros do Supremo, não são os membros do governo, é toda a sociedade brasileira do ponto de vista não só comercial, mas também político. É o que você estava falando também, né, Hugo, sobre esse peso da mão política estrangeira na política e na justiça brasileiras. Exatamente. Isso que nós temos visto, né? Quer dizer, é muito comum em países autoritários, em países que abandonaram a democracia, coisa que não é o caso do nosso país. Muito pelo contrário, nós vemos as instituições funcionando, alternância de poder e, de fato, quer dizer, se você... Os Estados Unidos disseram, nós vamos acompanhar o julgamento diariamente. Quem são eles para acompanhar o julgamento da Suprema Corte? Alguma vez um país estrangeiro apontou o dedo para um ministro da Suprema Corte americana? Quer dizer, então realmente é algo muito ruim, né? O governo americano tem passado um recado muito ruim. Inclusive o próprio autor da Lei Magnitsky
veio a público, escreveu um artigo dizendo que a imposição da lei a ministros supremos, autoridades brasileiras, que não foi só o ministro supremo, autoridades brasileiras em geral, quer dizer, ela subverte efetivamente o objetivo da lei, que é a proteção dos direitos humanos pelo mundo, que, aliás, vamos combinar que precisa de um olhar urgente em vários locais, efetivamente, do mundo, em que pessoas estão sendo mortas e guerras estão em franco desenvolvimento.